45:15. Está o Senhor fazendo uma pergunta: pode uma mulher esquecer-se do filho que cria e não se compadeça do filho do seu ventre? Sim ou não? Sim. Tem mulher que se esquece do filho, sim ou não? Sim. Sim. Louvado seja Deus. A posição de mãe é uma posição nobre que Deus dá. Mas devido ao mundo como está hoje, eu não posso deixar de falar acerca do outro lado da história. Quando aqui o profeta Isaías estava falando sobre isso, era fazendo uma comparação de que a cidade de Sião, ela se sentia desamparada pelo próprio Deus. E o Senhor dizia assim, através da boca de Isaías: pode uma mulher se compadecer tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele? Ainda que aconteça, eu jamais me esquecerei de você. Eu quero dizer uma coisa: há uma diferença de mulher e mãe. É verdade. E na etimologia, mãe significa aquela que acalenta no seu seio com amor. Esta é mãe. E mulher significa fêmea. E eu quero dizer a vocês, eu não posso deixar de falar. Aleluia. Muitas palavras foram mencionadas acerca de mãe. Mas vocês sabem como é o mundo. Vocês sabem que nem todas elas, vamos dizer, elas aceitam o legado o qual Deus lhe colocou. Então, algumas aqui podem me perguntar e dizer assim: mas se eu tenho filho, seja por adoção ou do meu ventre, isso não me faz uma mãe? Eu digo sim, a princípio geneticamente ou por adoção, mas eu quero dizer que o seu estilo de vida, eu quero dizer como você também lida com seus filhos, isso revela o tipo de mãe que você é. Porque a Bíblia fala de várias, e eu vou citar só algumas aqui. Vocês sabem que existe aquela mãe genitora. Que é a mãe genitora que gerou a luz e às vezes não quer saber do filho, e às vezes lança fora. Quantos noticiários já ouvimos? Mães que colocaram seus filhos no canavial, colocaram no lixo, colocaram em vários lugares do mundo, assim, porque não querem criar. E de repente pode ter pessoas com esse tipo de história aqui. Mas eu quero dizer uma coisa, que o Senhor não desampara. Aquele que Deus tem propósito, o Senhor não desampara, ainda que pequeno. O Senhor não desampara. E eu digo a vocês, na família de vocês, aleluia, nunca desistam, porque Deus tem um projeto para a sua família, para a sua vida, para a sua casa. Glória a Deus. A árvore de come and the fly. Aleluia. Mães genitoras que geraram filhos, mas não criaram. Mas acontece que tem um que não nos abandona, que é o Pai. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Existem aquelas mães que na Bíblia não foram boas. Existe. Eu tenho que falar o outro lado da questão, irmãos, porque o desamor está grande no mundo. Vocês acham que essas eventuais catástrofes que têm acontecido não é porventura o Senhor chamando a atenção do povo? É sim. É verdade, Deus. É o Senhor chamando a atenção para que quem for mãe seja uma boa mãe, seja um pai, aleluia, assuma a responsabilidade do teu filho. No mundo, então assuma para criar, assuma dando nome, assuma dando atenção. É assim. Oh, glória. I like your vinhevia. Aleluia. É mãe. É verdade. Louvado seja Deus. Mas mãe como Jezabel, misericórdia de Jesus. Ela foi mãe e foi. Jesus tem prefeito. Mas eu tenho que falar sobre ela, porque tem outras no mundo É desse jeito. que faz o quê? Que
como diz Nabote e os seus filhos. Olha que mulher. Outra, Atalia, que era filha de Jezabel, e era igual a ela. Com sede de poder, matou os filhos, matou a família real para governar. Tem mulher assim? Tem. Eu não posso deixar de falar. Tem Herodíades. O ódio que ela tinha por João Batista era tão grande que na ocasião do aniversário de Herodes, o que ela fez? Ela induziu a sua filha Salomé a dançar diante ali de Herodes Antipas, e ele disse: Bebe, eu te darei o reino. E ali o que aconteceu? Ela disse assim: eu quero a cabeça de João Batista para eu ficar olhando para ela. Ou seja, mulheres terríveis. Quem aqui não já foi vitimizado ou vitimizada de pessoas assim? Eu gostaria muito de falar, como diz, exemplos maravilhosos, e tem na Bíblia, eu vou chegar lá, mas a vida não é assim. E nós temos que ter consciência dos dois lados. Aleluia. Aquela moça foi, como diz, uma segunda mandante do crime, porque ela foi induzida pela mãe e ela chegou até o rei Antipas e disse: eu quero que cortem a cabeça de João Batista. E assim aconteceu. Ela foi conivente. Exato. Então, existe mãe desfilhada? Existe. Existe. Aqui foi falado, mãe que perde filho, mãe que não tem filho. Imagine Noemi na vida, que perdeu os seus 2 filhos e ainda perdeu o marido. É verdade. Essa mulher estava cheia de amargura, ela estava cheia de tristeza, achou que o fim dela era esse, mas eu quero dizer que não era. Porque o Senhor, a Bíblia diz que até o solitário faz com que vive em família. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é quem manda nos caminhos da vida. Deus é quem manda, aleluia, sobre a nossa vida. A Bíblia diz que a nossa vida está na palma das mãos dele. Aleluia. Cabe a nós, enquanto temos vida, é glorificar, exaltar o Senhor e ser pessoas melhores a cada dia. Porque eu quero dizer uma coisa a vocês: às vezes filhos se lembra desse dia, o qual é mencionado das mães, mas quando é no outro dia está dando trabalho à mãe, no outro dia está fazendo a mãe chorar, no outro dia está fazendo uma coisa, está fazendo outra. É filho, é! Mas cadê o respeito que deve ser contido? É verdade. Existe mãe desfilhada? Existe. Noemi perdeu Malom, que criou seus filhos, e ficou, que sobrou para ela 2 noras, uma moabita e a outra. E o que é que acontece? Ela disse: oh, minhas filhas, vocês são muito novas, vocês são viúvas para casar de novo. Aconteceu que Ruth disse: não, eu não vou sair de perto da senhora, não. Aonde a senhora for, eu irei. Aonde a senhora pousar, eu pousarei. O seu Deus será o meu Deus. E se aonde a senhora ficar, eu morrer, eu vou ficar ali. Aleluia. Ela podia ser até uma mãe desfilhada, mas eu quero dizer que o Senhor colocou uma filha no caminho dela, que foi Ruth. Aleluia. Que era capaz de trabalhar, que era capaz, aleluia, de sofrer ali os estigmas por ser uma mulher. E estava ali pegando as migalhas do campo, mas para sustentar uma mãe, que ela tinha sogra como uma mãe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tem mãe mais terrível, ainda tem, mas eu vou falar das mães de bom exemplo. Existe mãe, como diz, que fazem rituais com criança para matar? Existe. O sul é um lugar. É o lugar onde é mais diversificado de religiões, e é onde mais fazem isso. Por isso que agora, como diz, para a nossa tristeza, muitos bebês boiando na água. Então eu quero dizer a vocês uma coisa. Como diz 2 Reis capítulo 6, versículo 28 ao 29, chegou 2 mulheres diante do rei,
e disse: agora, rei meu Senhor. E o rei disse: se eu não te socorrer, se Deus não te socorre, o que é que eu vou fazer contigo? E ela disse: não, porque eu e essa mulher aqui fizemos um acordo. Nós fizemos assim. Eu disse: vamos comer o meu filho hoje e amanhã vamos comer o teu. E aí quando chegou a hora de comer o filho dela, ela escondeu. Mãe canibal. Tem? Na Bíblia mostra aqui, tem. Mãe filicida, sim. Mãe que vende seu filho, às vezes, para ter dinheiro, sim. Mãe que às vezes maltrata a criança e acha que está disciplinando, tem. Mãe que, como diz, que às vezes deixa o filho sem comer. Eu conheci uma que disciplinava o filho, deixando ele sem comer. E o menino era igual um gravetinho. Eu digo: olha aqui, minha senhora, não é assim que se disciplina uma criança, não. Você não pode tirar as necessidades básicas da sua criança, não. Você tem que saber criar, pedir sabedoria a Deus para criar. Porque se ele pegar uma leucemia e ficar sem comer, a culpa é sua. Aleluia. Não entendam esse discurso como se fosse um discurso de ódio. Não é. Eu estou falando de realidade que existe. Agora, para a igreja do Senhor, o Senhor não quer nada desses tipos de mãe. Nem mãe que aborta. Tem mãe que aborta intencionalmente, porque não quer ser mãe. Porque diz que vai deformar o corpo. Porque diz que vai atrapalhar a vida. Porque diz que não quer. Aí faz a inserção, ali a aspiração uterina. Aí tira aquela criança sofre. Deus vai cobrar muita coisa e tem cobrado. A outra coisa eu digo: quem estiver na presença de Deus, o Senhor vai abençoar também. Porque 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Tem mãe que demonstra favoritismo pro filho? Tem ou não? Tem. Na Bíblia fala Rebeca e Jacó. Rebeca gostava muito de Jacó. Rebeca e Isaac, perdão. Rebeca gostava muito de Jacó. E o Isaac gostava muito do Esaú. Aí eu digo a vocês: não comentem esse erro. Ah, mas é porque eu tenho um filho que ele é assim, ele é trabalhoso, sabe? Assim dá vontade de eu apertar meus dentes, para não apertar o braço dele assim, porque ele é assim, é uma coisa que me tira do sério. Mas uma coisa eu quero te dizer: se você tem 3 filhos, se der um pirulito de cada um da mesma cor, se você der um presente igual a cada um, se você, como diz, souber entender cada um, souber ganhar a amizade dos seus filhos, souber orar por eles, clamar por eles, não só o seu filho, mas a sua família será transformada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agora, por fim, eu vou falar de 2 mães. Uma que se tornou mãe por um milagre. Quem foi essa? Ana. Ana sofreu bastante. Ana, como diz, Penina, a importunava todos os dias. Olha aqui, eu tenho mais um filho e você não tem nenhum. Olha aqui, mais um filho eu ganhei. Você continua aí igual uma vara seca. Olha, mais um filho meu marido me deu e a tu não deu nenhum. Mas acontece o seguinte, que quem tem intimidade com Deus não passa a vida chorando. Eita Deus. Glória a Deus. Quem tem intimidade com Deus tem um momento que na vida que tem que rasgar o coração, chorar e dizer assim: Senhor, olha a minha situação, eu quero vitória, eu quero bênção, eu quero, Senhor, a tua mão poderosa agindo na minha vida. Senhor, ainda que o Senhor fez isso, mas o Senhor também tem poder de me abençoar, o Senhor também tem o poder de fazer, o Senhor tem o poder de abrir a minha madre, Senhor. Glória a Deus. Quem fechou a madre Diana foi o próprio Deus, está escrito. E a outra lá
Aleluia, Jesus. Hoje vivemos dias maus, sim, difíceis. Mas bênção ainda acontece por uma razão. Porque nós estamos vivendo ainda o tempo da graça de Deus. Mas eu quero dizer, procure ser cristão a cada dia mais. Procure se consertar cada dia mais. Procure ser uma pessoa melhor cada dia mais. Procure observar o seu caminho cada dia mais. Procure consertar as pendências cada dia mais. Procure voltar-se para Jesus o mais depressa possível. Porque o Senhor, Ele não está brincando. É verdade. Anda ali todos os anos. Iam subir ali de Siló para Jerusalém. Como diz, ia, voltava e era a mesma coisa. E era a mesma coisa, mas teve uma vez que Deus mudou a vida dela. Quando ela parou de chorar e ela foi orar. Quando ela parou de se lamentar e ela foi orar. É verdade. Sabe que tem gente que quer as bênçãos de Deus, mas reclama mais do que ora, reclama mais do que tudo, reclama mais do que qualquer coisa. Sabia que tem gente que é assim? Eu quero a bênção de Deus, mas eu não posso dobrar o joelho. Não, eu quero a bênção de Deus, mas eu não leio. Não dá para ler a Bíblia. Não, eu quero a bênção de Deus, mas eu não quero ir para a casa dele. Não, eu quero a casa de eu quero a bênção de Deus, mas não quero louvar. Eu quero a bênção de Deus, mas eu não preciso estar falando e evangelizando. E você quer só o quê? Quer só a bênção? Fique sabendo que tem que aceitar o dom da bênção também, se quiser outras bênçãos e a salvação. Glória a Deus. É bem assim. Aí tem gente que diz assim, eu nem sou crente, mas eu pedi uma coisa a Deus, Ele me deu. Eu digo, Ele deu porque Ele é misericordioso, porque Ele é bom. Agora na hora, meu filho, que seu povo descer 7 palmos de terra e o seu destinatário for definido e que você for para o lugar onde tem choro, ranger de dentro e grito, aí lá não tem coitado nem perdoe para você, meu filho. Então é melhor você aceitar o dom da bênção. Amém. A fonte inesgotável, o Deus verdadeiro, a raiz de Davi, leão de Judá, estrela da manhã, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que muda história, aquele que liberta o filho da droga, aquele que enche teu coração de amor, aquele que sara as cicatrizes da tua alma, aquele que reconstrói a tua vida. Eu estou falando desse que é capaz de tudo. Amém. Glória a Deus. Adorou o Senhor como nunca orou na vida dela. Ela persistiu em orar. Então, como diz, de repente veio o sacerdote ali que estava meio sem visão mesmo, porque eu sempre falava com ele, ele não dava trato. Aí ele disse, mulher, tu entra num tempo embriagada, o que tu está querendo? Que coisa mais feia, vai embora daqui. E ela disse, não, meu Senhor, não me tenha como embriagada. Eu sou uma pessoa aflita de espírito. Tenho falado ao Senhor, 1 Samuel capítulo 1, essa história. Tenho falado ao Senhor do meu desgosto até agora. Aleluia. Aí ela disse, então vai, mulher, para casa, que seja feito conforme assim, seja o teu desejo. E ela foi. E a Bíblia diz que voltaram ali da cidade. Louvado seja Deus e o Senhor. Derramai, o Senhor se lembrou dela. Glória a Deus. Abriu a mata, deu filho, que foi Samuel, o primeiro juiz e um profeta, o qual o povo tinha medo até de olhar para ele, de tanta comunhão com Deus que ele tinha. Glória a Deus. E Ana, ela fez um voto ao Senhor, que é uma bênção de Deus, faz um voto. Não é essa história de dinheiro, não estou falando de dinheiro aqui não. Você inclinar o seu coração, sua mentalidade, todo o seu ser para o Senhor, isso é o que Ele exatamente quer da sua vida. Essa é a maior oferta que você pode dar. Isso é o maior reconhecimento diante do Criador. Glória a Deus. Aleluia! E você vai ver uma mudança do Senhor na sua vida. É verdade. Glória a Deus. Ana disse, Senhor, se tu me deres um filho
filho varão, eu prometo que ele não passará navalha na cabeça, ele será criado dentro da tua casa, eu entregarei para que ele seja criado diante da tua face. E ela foi falando, fez o voto, e ali o Senhor, viu, foi corajoso o voto dela, viu, porque quando ela desmamou, o menino desmamou, ela foi levar o menino para morar com o sacerdote ali. E eu quero dizer que uma mãe, como diz, tem que ter muita coragem para fazer isso aí, cumprir esse voto. Mas eu quero dizer que Deus é tão bom que ela não ficou só com um filho, o Senhor deu mais 5 para ela. Glória a Deus. Quem crê que Deus é Deus de milagre, que Deus é Deus que pode dar, que pode transformar, que pode fazer, é o próprio Deus. Ela se tornou mãe por um milagre. Agora vem a palavra, a qual, como diz, a último modelo de mãe que eu quero falar aqui hoje, que a nossa irmã missionária ali falou, Maria. Maria, a Bíblia diz aqui que Maria, ela, como diz, achou graça diante dos olhos do Senhor. Sabe que achar graça, achar favor. O Senhor olhou para a terra assim, estava com um propósito, e ele disse, essa moça Maria, ela, vou escolher ela, essa aí. E quando Deus escolhe, Vai escolher. ele não é vai escolher, não. É verdade. É. O Senhor não é escolha, não. Ele sabe quem ele escolhe porque escolhe. Aí alguém pode dizer, o Senhor escolheu uma pessoa como eu, para mostrar o seu poder. O Senhor escolheu uma pessoa como eu, que ele criou você. O Senhor escolheu uma pessoa como eu, exatamente, porque apesar de tudo ele é Deus, e ele vai te deixar no ponto certo para você servi-lo, para você fazer a obra. Louvado seja Deus. Antes de eu falar de Maria, o Senhor escolheu 12 discípulos, para não dizer, como diz, coisas absurdas deles, mas cada um, vamos dizer, era mais lindo que o outro. É verdade. Pedro, Tiago, João, 3 pescadores, na boca de Pedro, só Jesus. Tomé o 7, que não acreditava em nada, um homem assim que parecia ser muito racional. Judas, pior ainda, que era ladrão. O Senhor escolheu ele, quem olha na Bíblia, eu acho que foi assim, e diz, meu Deus, o Senhor escolheu esse tipo de gente. Pois é. E quem é melhor do que ninguém aqui? Ninguém. E quem é que não é pecador? Quem é esse para dizer assim, Jesus era para morrer por mim, porque eu não tenho pecado? Mas não tem esse. Mas por que ele escolheu essas pessoas? Porque ele quis. Assim como escolheu Maria. A Bíblia diz aqui, Lucas capítulo 1, versículo 26, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus, que é o anjo das comunicações, à cidade da Galileia chamada Nazaré, e uma virgem desposada, que ela estava prometida em casamento a José, como diz, da casa de Davi, o nome dela era Maria, e era virgem. E entrando o anjo, disse, salve agraciada, Deus é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação é essa. E disse então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e dará à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Louvado seja Deus. No versículo 38 ela disse, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Aqui eu considero uma mãe que ia ser mãe que agradou a Deus. É verdade. Se eu perguntar que tipo de mãe você é,
tem agradado a Deus, vamos refletir. Eu sou boa para com os meus filhos, bom ponto. Mas, como diz, eu sou falta em trazê-los para a igreja, ou eles não vêm, nem evangelizo eles. Então, que tipo de mãe nós somos? Aí aqui, Maria, louvado seja Deus, eu considero o acontecimento de Maria, como diz, uma tarefa mais nobre que um ser humano pudesse ter na terra. A tarefa de ser mãe, como diz, do próprio Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, que ele diz, eu e o Pai somos um só. É verdade. O Senhor entregou a palavra, como diz, aos profetas. O Senhor, como diz, levantou reis. O Senhor levantou gente de ministério, levantou Saulo, levantou os discípulos. Mas criar, como diz, terrenamente, o Filho de Deus, eu estou para ver que missão foi maior do que essa. É verdade. Foi uma mãe onde tinha que ensinar, onde tinha que cuidar, onde tinha que zelar. E o Senhor sabe bem a quem escolhe. É verdade. Por isso que eu estou dizendo que o legado de ser mãe é nobre. Mas nem todas honram esse legado, assim como o legado de ser um pai é nobre, mas nem todos também honram esse legado. Isabel, prima de Maria, e Maria, duas mães que agradaram a Deus. Duas mães que Maria, como diz, mesmo sendo, como diz aqui, chamada de agraciada, bendita és entre as mulheres, isso não é motivo para que ela fosse santa para ser adorada, não. Mas isso é motivo de exemplo para que toda mulher de Deus seja assim. Ela era espiritual, ela era o que? Dependente do próprio Pai, do próprio Deus. Ela disse, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Aleluia. Isabel teve filho, como diz, bem passada da idade, mas bem passada mesmo, acho que depois de 50, para lá. O Senhor fez a obra? Fez. Louvado seja Deus. E essas mulheres creram e grandes coisas o Senhor fez. Isabel teve quem? João Batista. É verdade. O percussor do caminho para a vinda do Senhor, ou seja, percussor no sentido de preparar O caminho. as boas novas do caminho de que viria o poder que ia tirar os pecados do mundo, que ele falou assim. Quando foi? E ele batizava. E ele foi criado no deserto. Aleluia. A dieta dele, ó, gafanhoto e mel silvestre. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Louvado seja Deus. Para mim, não teve ministério maior do que esse, o de Maria. Criar o próprio Filho de Deus. Como diz ter ali José, que fazia parte do propósito, que Deus falou com ele em sonho. Ele disse, olha, não abandona ela não. Ela não te traiu não. O que ela é concebido dentro dela vem do Espírito Santo. Como quem diz, olha, como diz, vou precisar da figura paterna e você tem que fazer parte. Você não adianta escapar dos olhos do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória Amém, a seus Deus. filhos, suas famílias. Aleluia, Deus. Enquanto vocês têm, louvado seja Deus. Glória a Eu Deus. quero louvar o louvor e depois encerrar. Oh, Louvado seja o nome do Senhor. aleluia. Glória a Deus. Essa é a palavra que eu tinha para trazer. Parece contraditória, mas não é. É a realidade da